Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos estar lendo um pouco sobre a carta aos Romanos, beleza? Primeiro nós vamos aqui na introdução, que fala um pouquinho sobre a carta, o objetivo, o conteúdo, para que nós venhamos conhecer um pouco quando nós estivermos lendo os capítulos, beleza? Esteja conosco aí se você quiser receber, se você quiser aprender a entender, a Bíblia, esteja conosco aí acompanhando os nossos áudios. Se você quiser receber diretamente por mim, manda uma mensagem aí no 61 99119 2421, irmão Alex. Vamos lá então. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a terceira viagem missionária, quando ele ficou 3 meses na Grécia, Corinto, pouco antes da sua volta a Jerusalém, em 57 e 58 depois de Cristo. Paulo pretende visitar Roma e depois, com a ajuda dos romanos, a Espanha. Quer apresentar-se pessoalmente e esclarecer sua prática teológica pastoral, que deve ter sido objeto de comentários, sobretudo da parte dos judeus cristãos de Roma. Comunidade fundada por desconhecidos bem antes de Paulo e que, a partir de certa data, acolheu também Pedro, o qual todavia não é mencionado na carta. Secretário mencionado na carta é Técio, no capítulo 16, verso 23. Febe, a diaconisa da comunidade de Secreia, Corinto, pode ter sido a portadora. Capítulo 16, verso 1. Então aqui já traz um conhecimento que essa comunidade que tinha lá em Roma, não foi criada por Paulo, Então outras pessoas tinham pregado as boas novas do Messias lá. Vamos dar continuidade aqui no conteúdo geral. Esta carta distingue-se das outras cartas de Paulo por seu gênero. Não é motivada por circunstâncias ou perguntas das comunidades, como a de 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, mas expõe uma questão teológica pastoral. Paulo admitia à comunidade de Cristo todos aqueles que realmente tivessem fé, sem que primeiro passasse pelo judaísmo. Isso suscitava a seguinte questão: a pessoa alcança a justificação, a amizade com Deus, com a base nas obras da lei, como sustentavam muitos judeus e judeus cristãos, ou a justiça lhe era atribuída gratuitamente em virtude da fé em Cristo, sem contabilizar tais obras. A resposta de Paulo é clara: é pela fé, exclusivamente, que se alcança a amizade de Deus, a justificação. Entenda-se bem, o que Paulo rejeita são as obras que contabilizamos para apresentar ao Eterno como mérito imposto-nos ao Eterno. Tal atitude é orgulhoso, inocentável. Paulo não rejeita, porém, a nova atuação que surge da fé e da graça, a lei do Espírito e as obras do amor fraterno, cumprindo de toda a lei. É o cumprimento de toda a lei. Este tema é tratado também em Gálatas, carta que ajuda muito para a compreensão de Romanos.
Romanos enquadra esta questão pastoral numa meditação mais ampla da fé, expondo, por assim dizer, o Evangelho de Paulo. A carta começou com um credo primitivo. Depois, em capítulo 1, verso 16 e 17, é formulada a tese da justificação pela fé. E a partir daí se desenvolve o argumento. Primeiro, Paulo mostra que todos os pagãos e judeus estão sob o pecado. Judeus têm a lei, mas os que realmente justificam a pessoa é a promessa do eterno aceito na fé, como mostra o exemplo de Abraão. A lei apenas faz conhecer o pecado. O Eterno então mandou seu Filho, o Messias, para salvar a todos, restabelecendo o que foi feito desde o primeiro homem, Adão. Vivemos, pois, uma vida nova, com o Messias, morto e ressuscitado, no Espírito e conforme a lei do Espírito, ainda que em conflito com a carne, mas com o Messias venceremos. Capítulo 5, verso 8. No capítulo 5, capítulo 8, acho. Neste ponto, Paulo pergunta: e os meus compatriarcas judeus estão? Pois bem, a vocação dos não-judeus estimulará os judeus a ponto de eles também imigrarem um dia à comunidade dos que são salvos. O capítulo 9 ao 11. A última parte contém orientações práticas para a vida cristã. Prova, evidentemente, de que Paulo não negligencia as obras inspiradas pelo Evangelho, no capítulo 12 ao capítulo 15. O capítulo 16 é uma complexa lista de saudações e notícias pessoais. A fé no Messias, hoje em dia, muitas pessoas acham que qualquer religiosidade é salvadora. Ora, para quem foi realmente atingido pela mensagem cristã, a paz com o Eterno depende da adesão eficaz ao Messias e ao seu caminho de vida, e não de critérios estritos, como os ritos judaicos. Yeshua, é o ponto de referência do Eterno em nossa vida. A graça e a gratuidade no Messias recebemos de graça. A graça do Eterno ao contrário, procuramos justificar nossa vida, não mais pela observância de um código moral e ritual como era a lei de Moisés, mas por muitos outros méritos que a sociedade reconhece e que supomos ser suficiente para garantir uma boa avaliação final. Trabalho, sucesso, atividade sem fim. Romanos nos lembra que os olhos do Eterno temos valor se nossa vida, por mais limitada que seja, está em harmonia com o Messias. A justiça salvadora e libertadora, a justiça do Eterno não é fiscalizadora, mas ajustadora. Ela torna justo quem não o é, desde que, pela fé na graça manifestada no Messias, a pessoa se entrega a ele. A justiça do Eterno não consiste em contabilizar e cobrar, mas em realizar uma nova criação. A universalidade da salvação, Paulo rejeita os critérios do judaísmo do seu tempo para condicionar a salvação. A lei pertence ao povo de Israel pela circuncisão, não pela raça, pois também não-judeus podiam ser temente ao Eterno, ou se deixar circuncidar-se e observar a lei. Com a vinda do Messias, todos judeus e pagãos estão
na mesma situação e recebe a certeza da salvação pela adesão ao Messias. Salvação não é uma questão de cultura superior. Toda pessoa que adota o caminho do Messias é salvo pela fé. Beleza, pessoal? Isso aqui, pessoal, é uma introduçãozinha que eu tenho aqui na Bíblia. Antes de começar a leitura, o autor, né, os autores aqui que fizeram o cano da Bíblia, eles trazem um esclarecimento. Para o quê? Para que nós venhamos compreender o conteúdo da carta. Isso é muito importante para que eu e você hoje venhamos entender, quando estiver lendo, entender. Isso aqui é uma carta. Uma carta a gente tem que ler ela linear. E aqui demonstra os assuntos que foram tratados na carta, né, para que nós venhamos estar por dentro do assunto e entender. Então, na época que essa carta aos romanos foi escrita, ela não tinha divisões, nem subtítulos, nem capítulos, ela foi escrita como uma carta linear. E essa é a forma mais correta que nós devemos ler para compreender o que o apóstolo, né, o autor, está querendo passar para os irmãos naquela época. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa abençoar todos em nome de Yeshua. Um abraço, pessoal.